Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e vou neste vídeo cumprir uma promessa que eu fiz lá atrás quando o canal surgiu, que é de fazer análises do Ciro participando do Roda Viva. E vamos fazer nesse vídeo a análise da sua primeira participação, que aconteceu em 1991. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vale a pena, é uma pérola que merece assim ser analisada, ser observada com muita atenção. Mas antes de falar dela, eu quero pedir a ajuda daqueles que não se inscreveram ainda. Se puderem, se inscrevam, ativem as notificações e se gostarem do vídeo, deixem aí o like. Lembrando que nós estamos aqui também com espaço para membros, então se você puder se tornar um membro e fortalecer o nosso trabalho, essa sua ajuda será muito bem-vinda mesmo. Bom pessoal, vamos ver como que o Roda Viva colocou lá na descrição do vídeo. O Roda Viva recebeu em 1991 o mais jovem governador eleito do Brasil, na época, Ciro Gomes, para falar dos problemas do seu estado e do Nordeste e em como fazer face ao coronelismo, à indústria da seca e à pobreza. Para entrevistá-lo, convidamos Carlos Tramontina, Carlos Alberto Sardenberg, Andrew Greenless, eu acho que fala assim mesmo, José Neumann Pinto, Hugo Studart, Jaime Martins e Juca Kfouri. Aqui chama atenção a idade do Ciro, 34 anos, mais novo que eu tenho 36 agora. O cara já era governador do Ceará, já tendo sido prefeito de Fortaleza e deputado estadual 2 vezes. Foi eleito primeira vez em 82 e depois reeleito em 86, e sendo inclusive ali sendo o líder do governo Tasso Gereissati na Assembleia. E o Ciro mostrou ali que realmente é alguém diferenciado. Quando você olha naquela idade, falando com tanta tranquilidade de temas complexos, e o que me chama a atenção é a coerência daquilo que ele falava lá, com 34 anos de idade, em 91, e daquilo que ele continua falando hoje, em 2021, 30 anos depois. É realmente assim, impressionante. E detalhe, na ocasião ele estava afiliado ao PSDB, de lá para cá já passou por alguns partidos, mas é o que eu tenho dito, mantendo a coerência, porque, eu reforço bastante isso, às vezes você muda de partido para manter os princípios, enquanto alguns mudam de princípios para se manter no mesmo partido. Bom, meus amigos, e ali então os jornalistas ficaram muito apegados também a alguns detalhes do PSDB, um partido criado há pouco tempo ali e que trazia já algumas dificuldades, alguns problemas de identidade, e o Ciro elogiando a postura do Tasso Gereissati, governador antes dele ter sido eleito, lembrando que ali o Ciro era um governador eleito, mas que não tinha ainda assumido. E aí outro ponto que foi muito questionado aqui foi em relação ao segundo turno das eleições de 89, em que ele próprio, Ciro, não fez campanha aberta para nenhum dos candidatos. E ele, questionado sobre isso, justificou essa sua posição, e vejamos como que isso também vai nos explicar um pouco do que aconteceu em 2018. Abre aspas para o Ciro. Eu votei no Lula e votei calado, mas disse claramente que não me sentia estimulado a participar daquele quadro absolutamente falso pelos dois polos em que se desenhou. Então, não tinha vontade de me corresponsabilizar politicamente por nenhuma das duas experiências. Não recomendava voto branco e nem nulo, mas também não recomendava voto em ninguém. Me excluía como liderança do processo e ia votar como cidadão naquele que entendesse menos ruim ou melhor naquela conjuntura. Aqui quando eu digo que tem relação com o que aconteceu em 2018, porque ali o Ciro tem um primeiro turno em que ele ficou em terceiro, lutando até o fim, como a Manuela Dávila reconheceu. Graças ao Ciro é que tivemos segundo turno. Que o Ciro fez assim, uma campanha muito bonita no primeiro e que não colaborou na eleição do Bolsonaro no segundo. Palavras de Manuela Dávila, só pesquisar no Google aí. Então, em 2018, o Ciro fez um pouco diferente de 89, porque em 2018 o Ciro acaba o primeiro turno, declara voto em Haddad, viaja, mostrando claramente campanha com o PT nunca mais, volta da viagem para votar no Haddad no segundo turno. Não aceitou subir no palanque em 2018, como não aceitou em 89. Por quê? Vai explicar. Quando você sobe num palanque, vamos abrir aspas para ele aqui de novo. Quando você vai a um palanque, você assume corresponsabilidade por aquilo que está sendo construído em perspectiva. E todos nós sabíamos, evidentemente, que a correlação de forças
ou despreparo, o sectarismo, a federação de interesses que o PT representa não estava habilitada para governar o Brasil com a complexidade que o Brasil impõe a seus governantes. O Collor, a nosso juízo, não tinha a densidade necessária para ser, como estamos vendo, um instrumento da construção do bem-estar coletivo. Então essa explicação dele para 89 dá para ser adaptada aqui também para 2018. O jornalista indagou, nenhum dos dois estava habilitado a governar o país, mas um deles ia governar. Aí o Ciro responde, mas sem a nossa responsabilidade de influir naquela escolha. O jornalista retrucou, mas não vale a pena nem dos males o menor? Aí o Ciro diz de novo, para votar sim, eu não sou a favor de voto branco e nulo, eu votei no Lula. E aí a conversa vai avançando e no minuto 18.15 o jornalista destaca na pergunta, vejam como isso aqui é importante, que a vitória do Tasso em 86 e a do Ciro em 90 representam ali a ruptura definitiva do Ceará com o coronelismo. Quando eu vi isso aqui eu falei, puxa vida, né? O povo hoje, de uma maneira muito preconceituosa, intitula o Ciro como um coronel, quando na verdade o Ciro e o Tasso, ambos ali junto, claro, com outros políticos importantes da época, fizeram foi fazer com que o Ceará rompesse com o coronelismo que de fato dominava ali no estado há muito tempo. Então o Ciro é aquele que quebrou o coronelismo no estado e hoje é colocado na conta de coronel sem ter rádio, televisão, fazenda, grande fortuna, sem ser filho de latifundiários, nada que justifique um coronel como se tinha naquela época. Então, realmente é mais uma fala preconceituosa do que algo embasado na realidade, na história. E mais pra frente, no minuto 23:55, realmente o Ciro vai ter uma fala brilhante que tem muito a ver com o que ele está falando hoje. Quer afirmar, o que tem que fazer é o seguinte, é uma compreensão básica. Qual é a compreensão básica? É que o Estado não pode se demitir de uma responsabilidade central de promover o bem-estar das pessoas. Não só como Estado prestador de serviço, Estado polícia, Estado posto médico, Estado educação, mas Estado interventor na economia para dirimir, ou para diminuir, ou para eliminar, esse é o objetivo ideal, as desigualdades entre as pessoas. Aqui é um papel importante porque isso não vai acontecer como muitos imaginam, só deixando aí o espontaneísmo no mercado, deixa a coisa fluir que tudo vai se ajeitando. Não! Se você deixar o Estado ausente dessas questões, vira a lei da selva, vira a lei do mais forte. Então o Estado é importante, o que não quer dizer, ele vai dizer mais para frente, seja um Estado burocrata que fica o tempo todo aqui atrapalhando o desenvolvimento da economia. Não, é o Estado ajudando a economia a se desenvolver. No Ceará, isso é uma coisa eloquente, é um vasto campo para se praticar isso. Como fazer isso? O Estado é um Estado que ao longo do tempo foi apropriado por corporações e por uma visão patrimonial das elites políticas que tomaram conta do Estado e passaram a se servar reciprocamente com o barco recurso do Estado. O que é a social-democracia no Ceará? É dar um chega para lá nessas elites e repartir o que sobrar desse esforço, de sacrifício, de lutas permanentes, de briga, de confrontos com todos os setores, aparentemente muito poderosos, mas no fim fragílimos, desde que você consiga a emergência da população para lhe apoiar. Isso aqui é importante, é o que ele tem falado sobre ser eleito baseado num conjunto de ideias para que, chegando à presidência da República, ele chegue lá e diga, olha, foi prometido na campanha, agora eu preciso cumprir. Quando você frauda e mente para o povo, você assume fraco. Algo que aconteceu, por exemplo, com a Dilma Rousseff no seu segundo mandato, em que ela é eleita em cima de umas ideias, chegando lá faz totalmente o contrário, e aí a gente sabe no que deu, né? E pegar esse recurso e repartir com as pessoas na direção de mudar a condição de vida delas. Na habitação, acabei de falar aqui nas escolas, acabei de falar nas estradas, acabei de falar na irrigação, nós temos lá financiamento de atividades produtivas. Nós manipulamos, por exemplo, veja o que é social-democracia no Ceará. Todas as encomendas do poder público cearense que possam ser induzidas a gerar empregos em microempresas, em pequenas unidades no interior da capital de produção comunitária, assim são feitas. Quando nós assumimos as carteiras escolares, o material mobiliário escolar era comprado no Paraná. Hoje, todas são feitas em microunidades de produção comunitária. Quer dizer que pobre também pode ser social-democrata? Mas claro que pode. Deve ser mais do que ninguém. Mais do que ninguém deve ser. O que não está certo é esse neoliberalismo hoje que pretende
Opa, pera aí, deixa eu só voltar num ponto aqui. Aquilo que ele fala de que as carteiras eram compradas no Paraná e aí incentivaram para que elas pudessem ser adquiridas onde? No Ceará, gerando emprego onde? No Ceará. É o que ele fala hoje para o Brasil, em que nós estamos, por conta da destruição da indústria nacional, que já foi 30% aí relacionada ao PIB, hoje é na casa de 10, 11. Então a indústria foi sendo destruída e o Brasil gerando emprego e renda onde? Lá fora. Achando que a exportação de commodities vai pagar a conta do nosso povo. E não vai, é o que o Ciro está dizendo agora. E é o que ele dizia, ali mais voltado agora, para uma visão do seu Estado. É isso, meus amigos. Permitir o Estado da sua responsabilidade de interventor na economia, não de burocratizar a economia, de engessar a economia, de fazer socialismo de direita, como o período autoritário no Brasil fez, mas liberando as forças da economia, agir como um indutor do desenvolvimento e agir como um promotor da justiça social, via tributos, via repartição de renda, via distribuição de serviços de boa qualidade. Vejam que aqui ele critica o neoliberalismo antes de ser moda, né? Isso aqui é 91, repito, em 95, o Ciro escreveu um livro a respeito das críticas que ele fazia ao neoliberalismo. Então, quando a gente olha isso aqui, fala, meu Deus do céu, né? Hoje a ficha está caindo para alguns. Para o Ciro, claro, não era o único. E para outros, essa ficha do malefício do neoliberalismo na prática já tinha caído lá, em 91. Então, só lembrando aqui que o nome do livro que o Ciro escreveu em 95 é O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo. Outro ponto importante, que esse eu preciso também trazer para vocês aqui o vídeo. Eu vou dizer aqui a minutagem, porque eu acho que esse Roda Viva aqui é um prato cheio para a turma que está entrando aí no TikTok. Então, quem puder depois fazer alguns cortes lá e divulgar, tem realmente cada pérola aqui. E aí no 32 e 25 o Ciro vai falar sobre desigualdade social. Vamos acompanhar com ele aqui então. No Brasil hoje, onde é que está a câmera para eu falar assim, olhando para as pessoas? Né? Isso aqui é emocionante, hein? No Brasil hoje nós temos 40 milhões de pessoas vivendo numa região em que a metade da renda per capita do resto do Brasil. Enquanto no Brasil um cidadão ganha, por média, $2.000 por ano, na média, já aviltada pelo indicador do Nordeste, na minha terra, um cidadão passa um ano inteiro, ganha $800. E essa estatística também, por ano, também é uma falsidade, porque Fortaleza é um centro de riqueza, como ele registrou aqui. Tem muita distorção, muita concentração de renda, também interiormente no Nordeste. De maneira que a gente sabe que tem gente ganhando $70, $80 por ano para viver. Quando vem uma seca, é um colapso total na produção. E a seca já foi resolvida no Uzbequistão, na União Soviética, que é comunista, já foi resolvida na Califórnia, no Arizona, nos Estados Unidos, que é capitalista, já foi resolvido, enfim, em todos os lugares do mundo, e nós temos a região semiárida do mundo de maior indicador de pluviosidade, com possibilidades concretas, não de pena, de esmola, que ninguém quer lá esmola, nem pena de ninguém, mas de fazer lá um lugar das pessoas trabalharem, produzirem, não precisar estender a mão para ninguém. Isso só vai mudar quando o país inteiro tomar consciência deste problema. É preciso, inclusive, passar por cima de alguns maus políticos, a ampla maioria até dos políticos nordestinos, ainda hoje. A opinião pública brasileira tomar conhecimento disso. Porque não adianta você evitar, estimular as pessoas a ficarem lá, se a TV Globo vende um padrão de consumo ilusório de São Paulo e do Rio, e as pessoas estão morrendo de fome lá, elas vêm aqui para escapar, para sobreviver, mas elas gostam mesmo de viver lá. Portanto, o que nós queremos é que a nação faça pelos miseráveis do país, da periferia do Rio, da periferia de São Paulo, e se fizer seriamente pelos miseráveis do país, está fazendo também pela região nordeste. Sensacional, gente, essa explicação aqui que fala, olha, realmente o pessoal vem para São Paulo para trabalhar, para buscar uma oportunidade melhor, mas elas gostam mesmo de viver lá. Quando ele fala dessa questão da seca, vamos lembrar que ele, ali como governador depois, foi construir o Canal do Trabalhador, 120 quilômetros, deslocando a água de um rio, levando para Fortaleza por conta da seca que castigava e ameaçava Fortaleza e região metropolitana de ficarem sem água. Então foi uma obra audaciosa que atendeu aquela emergência no momento e que ainda hoje é extremamente útil. E depois o Cid, quando virou governador, também continuou ajudando a levar água para outras regiões. Lembrando também que o Ciro, como ministro da Integração Nacional, no primeiro governo Lula, tirou do papel a transposição do Rio São Francisco. William, mas essa transposição depois ficou lenta, não sei o que e tal.
Sim, o Ciro ficou no governo Lula até ali meados de 2006. Ele saiu e o que aconteceu daí para frente não é da responsabilidade dele, mas o mérito de ter tirado do papel e ter organizado, superado todos os desafios e obstáculos para que ela fosse sim iniciada é do Ciro. Inclusive há relatos de vários petistas reconhecendo que não fosse o Ciro, a obra não teria saído, porque a pressão foi muito forte. De pessoas que eu não duvido, bem intencionadas, preocupadas com o que aconteceria, mas o Ciro, entendendo que aquilo era importante, comprou a briga no bom sentido e fez realmente a transposição acontecer. E eu quero trazer um outro ponto muito importante aqui, que também vai falar com o que a gente está passando hoje, em 2021, nesse ambiente em que muita gente só acha que existe duas alternativas para 2022. Vejamos o que o Ciro disse então em 91 e como isso pode nos inspirar hoje. Estou vendo insidiosamente aumentar no país. Nós devemos formular um projeto para o Brasil, um projeto alternativo para o Brasil, que tenha coragem de falar objetivamente em relação aos problemas objetivos da população brasileira. O que nós faríamos se estivéssemos no governo? Sobre a dívida externa, sobre a política fiscal, sobre a política monetária, sobre a política de rendas, sobre a ciência e tecnologia, sobre a tecnologia. Isso é um raciocínio encadeado. Feito isto, nós devemos arregaçar as mangas e militar de manhã, de tarde e de noite, em cima de tamborete, em cima de caixa de cerveja, em cima de banco, em cima de palanque, mostrando ao país que há alternativas para nós sairmos dessa crise interminável, sem demagogia, sem populismo, sem promessas messiânicas, sem necessariamente termos que apelar para uma liderança carismática, personalista, que seja o nosso paizão, mas que passe para o povo a virtude de uma sociedade consciente dos seus problemas, que saiba que não tem saída sem sacrifício, e vamos conhecer bem esse sacrifício, e vamos repartir de forma socialmente justa esse sacrifício. Essa é a saída do PSDB. Se nós fizermos isso, quem carrega essa bandeira? Meus amigos, como isso aqui é atual, quer dizer, a gente tem que construir um projeto, mostrando as alternativas, né, aquilo que realmente interessa, e a partir disso fazer o quê? Militar. Então o projeto do Ciro hoje está pronto, está desenhado, onde a gente quer chegar, em qual prazo, de onde havia o dinheiro, o que será feito, baseado em quais experiências que deram certo lá fora, adaptadas à nossa realidade. Então o projeto está pronto, agora a militância já existe. Mas é claro, quanto maior, melhor. E não será necessário mais fazer o que ele fez, subir num tamborete, na caixa de cerveja. A realidade mudou, mas a necessidade da gente conversar com as pessoas fora do ambiente virtual continua existindo. E hoje precisamos também aproveitar esse ambiente virtual. Então, é Facebook, é TikTok, é Instagram, é YouTube, é Twitter, onde puder e onde o militante falar, não, peraí, aqui eu consigo ser mais útil e levar essas ideias do projeto para frente, isso deve ser feito. Então, vejam mais uma vez a coerência do que o Ciro falava lá em 91 e do que ele fala hoje, é a mesma coisa. E aqui no minuto 48 e 50 ele vai continuar desdobrando um pouco sobre essa necessidade de projeto. Vamos acompanhar com ele aqui. O Brasil, itemizado, saúde, educação, dívida externa, ciência e tecnologia, ecologia, política monetária, política fiscal, para ficar aqui alguns temas que estão na minha cabeça. O PSDB devia fazer assim. Com isso, nós temos um referencial para afirmar a nossa identidade e para estabelecer balizas para a nossa relação com os outros atores da cena social, entre eles o presidente. Suponha que, concluído esse projeto, o presidente, era isto que eu queria fazer, e passa a fazer. Nós estamos obrigados moralmente a bater palma, apoiar, colaborar, contribuir, como for necessário. Me dá a cara para bater. Como for necessário. Vejam, meus amigos, eu estou defendendo aqui a ideia de que existe um projeto feito por eles. Beleza. Se o presidente quer colocar esse projeto em prática, não cabe àquele que elaborou o projeto criticar. Esse é um ponto que me parece óbvio. Não é torcer para o quanto pior, melhor, para que fique mais fácil chegar ao poder depois, como observamos isso acontecer muitas vezes na história do PT. Então não é isso que o Ciro defendia lá atrás. Peraí, se o presidente, sendo de um outro partido, não tendo o apoio formal do seu próprio partido, resolve colocar em prática suas ideias, por que ele ficará contra em relação àquela ideia? Então isso aqui é uma lição para a época e que vale ainda hoje. Então esse é um ponto importante que eu achei bem interessante de trazer aqui
para vocês. E vamos para um outro ponto aqui, tá lá no final já, 1h17h30, um ponto bastante curioso que foi muito divulgado nas redes sociais, que é quando perguntaram para o Ciro ali um detalhe sobre ele cuidar dos filhos para a esposa viajar. Vou trazer aqui para vocês então. No Jornal de São Paulo, acho que foi no Jornal da Tarde, que o senhor ficou tomando conta das crianças enquanto sua mulher viajou? Saiu no jornal? É verdade. É verdade? Acho que sua mulher tem que ser um mau exemplo, hein? Ela foi fazer um curso na América, Quer dizer que não, nos Estados Unidos. quer dizer que não são só os coronéis que acabaram lá? Não. Os cabamachos também? Não tem Não, acho que não se perde a masculinidade por isso, não. Eu sei que você sabe disso. Isso é um mau exemplo, isso é um mau exemplo. Mas olha aqui, Vai representar para o sindicato, né? o governador Álvaro Dias... Bom, pessoal, que bacana, momento descontraído aqui. Isso aí realmente circula nas redes sociais e faz um sucesso enorme. Um dia eu postei no meu Instagram e no meu Facebook. Nossa, o que o pessoal foi lá comentar e achando bom. E são coisas assim que ajudam também a desconstruir essa imagem de que o Ciro é alguém nervoso, carrancudo, que briga com todo mundo. Isso é uma mentira. O Ciro tem um estilo, às vezes, mais incisivo por conta da indignação que ele sente, por conta da pobreza, inclusive, não só do povo do Ceará, mas de várias partes do Brasil. Então o pessoal às vezes acha que essa indignação o tempo todo significa alguém carrancudo, quando na verdade ele é extremamente bem-humorado. Bom, e tempos depois desse Roda Viva, o Ciro assume como governador, teve uma atuação muito boa, foi aprovado por 74% da população, segundo uma pesquisa de 92, sendo o governador mais bem avaliado do país. E ali já quase no final de 94, por volta de agosto, setembro, o Ciro foi convidado pelo Itamar para assumir o Ministério da Fazenda. O Plano Real, que havia sido um sucesso, estava naquela ocasião ameaçado, então precisava de alguém com o perfil do Ciro para ajudar a consolidar o plano. Ele aceita o convite, vai lá e cumpre muito bem a sua função, como o próprio Itamar já disse várias vezes. Ficou no governo Itamar até o fim, diferente de algumas mentiras que circulam por aí, de que o Ciro foi demitido, de que o Ciro não ficou. Não, ficou até o fim com o Itamar, e aí, pouco tempo depois, ele sai do PSDB, porque considerou que o Fernando Henrique, na presidência, traiu os princípios da social-democracia, adotando o neoliberalismo que o Ciro tinha criticado já aqui em 91. Então o Ciro sai do PSDB e dali para frente eu vou analisar aqui com vocês em outras participações dele no Roda Viva. Bom, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, além de se inscrever, deixar aí um comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar aqui o canal a chegar em mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.